A dívida é fantástica. Então, se você é uma pessoa pobre e deseja acessar oportunidades que de outra forma não poderia, só há uma maneira de fazer isso, através de empréstimos. Você quer morar em uma casa na qual não tem nenhum direito de morar? Como você faz isso? Empréstimo. Empréstimo. Você quer investir em educação, não tem os recursos, como você faz? Empréstimo. É como uma coisa libertadora. As pessoas não entendem essa parte, então não entendem os perigos. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis. Essa seria uma versão avançada de Pai Rico, Pai Pobre, então, porque é um livro da história de um pai rico e um pai pobre, e o que fizeram, como compraram, como fizeram isso. Sim, é engraçado, porque esse livro, de certa forma, pode ser fácil de ridicularizar, mas teve um impacto incrível Em muita em muitas gente. pessoas. E as abriu, as fez com que pensassem, se eu investir em algo, eu ganho mais dinheiro e... Bem, como acadêmico, você tende a menosprezar esse tipo de coisa. Você olha para baixo e pensa, tanto faz. E a realidade... Você fica mais chateado por ele ter criado um império em torno de um conceito simples, né? Mas você olha para baixo e, francamente... Claro. E eu não quero escrever esse livro, mas quero falar com as pessoas. Então, sim, você está certo. Gostaria de pensar nisso como uma versão mais elevada ou avançada disso. Claro. E eu acredito que, com sorte, poderá ser... Sim, acho que se conseguirmos isso nas escolas e divulgarmos essas ideias, as pessoas vão querer aprender finanças, porque sabem o quão importante é. É realmente interessante. E o livro do Pai Rico, Pai Pobre está na lista dos mais vendidos há 25 anos. 25 anos. É louco. Continua vendendo. Você olha para os best-sellers em finanças e investimentos, são os mesmos livros dos últimos 20 anos. Ben Graham, O Investidor Inteligente, Pai Rico, Pai Pobre, existem 5 livros, o que faz você perceber que há muita demanda e não há oferta suficiente. Então, esta é uma versão disso que está tentando dizer, bem, vamos tentar falar sobre finanças de uma forma clara. Então, quais são as coisas que mais confundem as pessoas em relação a finanças em geral? Bem, como sociedade. Então, acho que há algumas. E uma delas é empréstimos e dívidas. Acho que as pessoas pensam que é terrível. O que está errado é maravilhoso. Pedir dinheiro emprestado, ter dívidas. Ter dívidas. O que as pessoas não percebem é que isso sempre foi demonizado ao longo da história. Então, Sócrates disse que era imoral cobrar juros. E muitas religiões não permitem o pagamento de juros. Mas elas não percebem que, na verdade, a dívida é fantástica. Então, se você é uma pessoa pobre e deseja acessar oportunidades que de outra forma não poderia, só há uma maneira de fazer isso, através de empréstimos. Você quer morar em uma casa na qual não tem nenhum direito de morar? Como fazer isso? Empréstimos. Você quer investir em educação, mas não tem os recursos? Como faz? É Empréstimo. uma coisa libertadora. Então, as pessoas não entendem essa parte, depois não entendem os perigos. Elas não entendem os perigos, que uma vez que você faz isso, é um compromisso muito sério. E você pode se encontrar em um mundo, e eu conto a história do que é chamado de excesso de dívida, que é uma vida financeira em que você tem tanta dívida que não pode fazer o que é melhor para você. Porque ela está pairando sobre você. E é a armadilha em que as pessoas caem. Então, ou elas ignoram as verdadeiras virtudes disso, ou dizem... bem, é ótimo e eu vou simplesmente fazer. Não é grande coisa. Então acho que essa é uma grande parte no lado pessoal. Como podemos tomar a decisão de saber, ok, eu tô preso aqui nessa situação e se eu for para essa escola que custa 50 mil por ano, eu não sei quanto custa Harvard, talvez 80 mil por ano. Então eu vou ter as oportunidades e as perspectivas que vão me ajudar pelo resto da vida, mas vou ter $500 mil de dívida em 4 anos. Exato. Isso vai levar o resto da vida para pagar. Sim. Bem, aqui está. Como você toma essa E a decisão? versão resumida é que você realmente precisa pensar bem no que é o investimento inicial. E a parte difícil para as pessoas é que você precisa pensar sobre os salários incrementais. Quanto mais vou ganhar? Não quanto vou ganhar, mas quanto mais vou ganhar por causa desse Quão melhor investimento. será meu estilo de vida, né? Exato, por causa deste investimento. E as pessoas geralmente não fazem isso. E há também a verdade sobre a educação. Eu não estou dizendo isso só porque é o meu negócio. Não estou só falando do meu próprio livro. Mas a verdade é que, em média, é um ótimo investimento. Isso não significa que sempre seja um bom investimento. Há muitos investimentos ruins por aí. Mas, em média, é ótimo. O que você tem que pensar é que há um mercado lá fora. E você precisa ter habilidades que serão valorizadas. Se você não desenvolve habilidades que são valorizadas, você não vai conseguir ganhar Não vai dinheiro. conseguir ganhar dinheiro. Então você tem que se perguntar, se você quer fazer um curso e quer fazer algo que não é realmente valorizado no mercado de trabalho, seja o que for, digamos que você queira ir para uma escola de culinária e apenas aprender a cozinhar. Você deve entender que isso é basicamente consumo, não é investimento, você está apenas se divertindo. É prazer. E se você quiser fazer algo, vá fazer, mas não se iluda pensando que vai se pagar. Isso é apenas você se divertindo, como ir a um Super Bowl ou algum grande evento que você queira fazer. Acho que isso é o que é confuso sobre muitas dessas coisas. São tanto investimento quanto consumo. É como uma casa. É um grande investimento, mas você mora nela e a consome o tempo todo.
Há coisas que são estranhamente ambos. Há coisas em que você investe e coisas que você realmente aproveita. Claro. Não como ações, que são investimento, e não como comida, que é consumo. Essas coisas, elas estão realmente no meio. Isso torna Claro. realmente confuso para as pessoas. Entendi. O que é que a gente tem que estar ciente também? Quais são as outras grandes coisas Acho que outra nós grande fazemos? coisa com a qual as pessoas têm dificuldade nas finanças e fora das finanças é que elas pensam que há muita habilidade nas finanças. Na gestão, no Na ganho, gestão do investimento, no dinheiro. investimento do dinheiro. E quando obtém bons resultados, acham que é sua habilidade. Portanto, a lição das finanças é quase impossível distinguir entre sorte e habilidade, a menos que seja a longo prazo. Então você tem um amigo, eu tenho um amigo, e o amigo diz: sabe de uma coisa? Eu venci o mercado de ações 3 anos seguidos, 5 anos seguidos, sou incrível. E a resposta não faço ideia se você é incrível. Você pode ser incrível. Ou pode ser só o mercado Exato. subindo, né? E você entrou na hora certa, seja lá Na o que for. verdade, é esse truque antigo de lançar moedas, que é: você reúne 80 pessoas em uma sala, joga uma moeda 10 vezes e passa por isso. Então você pergunta: quem obteve 9 caras? Talvez uma ou duas pessoas. Quem obteve 10 caras? Você praticamente garante que terá alguém na sala que conseguiu 10 caras. Então você pergunta a essa pessoa: como você fez isso? A pessoa, é claro, geralmente ela responderá honestamente que foi sorte. Mas quando você é um gestor de fundos mútuos e bate o mercado 10 anos seguidos, É, eu sou o cara ou eu a sou o mulher. cara, eu sou a mulher, eu fiz isso. Eu acho que as pessoas acham que há muita habilidade. E a verdade é que realmente quase muito difícil superar o mercado persistentemente. Pode haver algumas pessoas por aí que podem fazer isso a longo prazo. Eu não sei quem são. Você não sabe quem são. Não acredite na propaganda. E, por exemplo, você pode... Como você deve saber, há nessa enorme ascensão da indexação. Então as pessoas basicamente compram fundos de índice ou fundos negociados em bolsa, e isso ocorre porque as pessoas descobriram que Isso tem funcionado ao longo dos anos, né? isso é o que tem funcionado ao longo dos Basta anos. investir nesse fundo e em 30 anos você vai ganhar mais do que se tentar Jogar jogar. o jogo sozinho, ou francamente, se você tentar pagar alguém que diz que sabe como jogar o jogo. Não é isso que Buffett faz, ele só investe em índice. Bem, o Buffett é super interessante, porque as pessoas acham que ele superou o mercado por um longo período de tempo, e ele pode ter feito, mas ele também não acredita em muitas dessas coisas. Ele não acredita que você pode simplesmente ser bem-sucedido, sem problemas. E na verdade, a maneira como ele trabalha agora é tão interessante sobre Buffett, e ele basicamente monetiza seu halo. Então, quando ele investe em uma empresa, as pessoas correm para dentro. E o que ele faz? Durante a crise financeira, ele comprou ações preferenciais no Goldman e na GE, e os resgatou. E ele obteve termos que você e eu não conseguiríamos, Claro. porque ele é Buffett. E em seguida, Influência. ele obteve termos que nunca conseguiria no mercado se eu fosse comprar aquelas ações. E então ele transforma isso em desempenho. Então, é realmente interessante, e eu acho que é um dos grandes problemas das finanças, porque achamos que há pessoas super habilidosas por aí, e elas são super inteligentes. Na verdade, algumas delas podem ser, mas você não sabe quem são. É. E o que é que a gente deve fazer com o nosso dinheiro? Então, essa é uma ótima pergunta. Depende de quem você é. Portanto, vamos pensar em uma pessoa típica. Digamos que ela está trabalhando e tem uma fonte de renda, talvez tenha uma família, e em termos de economia, a primeira coisa é economizar. Quanto? A verdade O é quanto que puder. muito poucas pessoas economizam demais. O que significa economizar demais? Economizar demais significa que estou me privando hoje para que, quando me aposentar, eu tenha mais. Muito poucas pessoas cometem esse erro. 98% das pessoas estão cometendo o erro de não se privar hoje para que possam ter mais tarde. Portanto, para quase todas as pessoas, é economizar mais do que você está fazendo agora. Isso é quase universal. Tanto quanto pode, né? Sim, tanto quanto você pode. E em algum momento você vai dizer para si mesmo: estou economizando demais, estou me fazendo infeliz porque estou morando em uma barraca. É. E eu não falo, eu não preciso morar em uma barraca. Comendo miojo, né? Sim, e em algum momento você sabe que tem que melhorar um pouco e tem que subir. Mas primeiro, você deve começar a economizar desde o momento em que está ganhando dinheiro. E um pouquinho a mais é ótimo. E a segunda coisa que você deve pensar é, Onde você deve economizar? portanto, a primeira coisa... Isso vai parecer um pouco minucioso, mas é verdade. Faça qualquer coisa que permita economizar dinheiro em impostos. Existem muitas maneiras com vantagens fiscais de economizar. Faça isso. Quais são as 5 principais, na sua Então, opinião? os IRAs, Roth IRAs, planos de pensão patrocinados por empresas, as pessoas não optam por eles. É louco, se você é um empresário privado, pode configurar o seu próprio. Portanto, se você pensar em taxas e taxas de gerenciamento e retornos, se economizar 30% antecipadamente devido aos impostos, isso é uma vitória, isso é... Quem se importa com as taxas, né? O que exatamente, você isso faz- diz. Porque muita gente vai dizer, são falsos, ou não vai ganhar dinheiro no longo prazo, todas essas taxas e Isso marketing, depende. Bem, blá, uma vez blá, que blá, blá, chegamos ao blá, IRA, blá. está tudo bem, mas primeiro coloque algo com vantagem fiscal.
Qualquer coisa Entendi. fiscal que... O imposto Exato, bruto, e né? apenas maximize coisas fiscais. O governo está dizendo que você deve fazer isso. Então, IRAs, pensões também são seguros? Até mesmo Ou contas de poupança de saúde, contas de gastos flexíveis. As pessoas não usam esse tipo de coisa. É também tem que maximizar essas tudo? coisas. É Eu também faço uma tudo. economia forçada. O legal é que é uma economia forçada, porque eles tiram antes mesmo de você poder tocá-la. E a última coisa é não pagar muito dinheiro para ter pessoas gerenciando o seu dinheiro. Agora, isso soará ruim para as pessoas do setor financeiro, porque há muitos consultores de patrimônio e corretores por aí. E a realidade é que, a menos que você tenha uma grana alta... Não pague muitas taxas, Sim, né? sim. É o Por que você exemplo, disse. pegue metade do seu dinheiro, coloque em um fundo de títulos do governo. Pegue metade do seu dinheiro, coloque em um fundo de índice de ações. E depois relaxe. Se você quiser brincar e se divertir, pegue um pequeno pedaço da sua riqueza e vá se divertir. Mas não faça isso com toda a sua riqueza. E não finja que está fazendo algo sério, você está apenas se divertindo. Se você perdeu, perdeu, né? É como comprar ingressos para o cinema. Você está apenas se divertindo com esse dinheiro aqui. Você está investindo porque seu amigo disse que a empresa dele é ótima. Isso é bom. Mas não finja. É como consumo novamente. Você está se divertindo, não está investindo. Está fazendo uma bagunça. Portanto, acho que as grandes regras são economizar mais do que você pensa que precisa. E em segundo lugar, tente pensar em impostos. Parece chato, mas é tão fundamental. Terceiro, não pague muitas pessoas para gerenciar seu dinheiro. E depois, crie um pequeno espaço para se divertir e vá se divertir. Se você tem um dinheiro, pode pegar 10% dele. Seu amigo vem até você e diz, tem um negócio, quero que você invista. Me dá 5, 10 mil e Sim, coloca então lá, está né? tudo bem. Mas não pense que vai recuperar. Não. Investi em muitas startups nas quais eu não tive retorno nos últimos 8 anos, né? 0 retorno. Bem, você não está sozinho. Muita gente faz isso. Então, o que sabemos sobre startups? 80, 90% delas vão ser zeros. E 5%, se você tiver sorte, serão 10 vezes, 5 vezes. Há um monte Exatamente. de coisas no meio, mas basicamente é totalmente bimodal. E pra mim eu entrei pensando que eu perderia tudo. Era uma forma de aprender e construir relações, entrar numa determinada Isso é indústria. interessante. E eu pensei, esse vai ser meu diploma de Harvard, né? Esse é o meu investimento que é o investimento que eu posso Bem, fazer. você está aprendendo, conhecendo pessoas e às vezes está se divertindo. É, É divertido. divertido, interessante. Acho que à medida que você envelhece, fica mais difícil fazer isso. Porque quando eu tinha 30 anos, estava disposto a fazer esse tipo de coisa, estava disposto a escrever cheques. E agora você tem 3 filhos, né? Agora tenho 3 filhos e penso, caramba, não sei se deveria estar fazendo isso. Mas essa é outra grande coisa. Que quando você é jovem, deve estar assumindo mais riscos. Isso deve diminuir ao longo da vida. Porque tenho 49 anos e você tem que começar a diminuir seu perfil de risco. Então, quando você é jovem, você deve estar assumindo um pouco mais de risco. E acho que as pessoas não fazem isso o suficiente. Você sente que, como professor, você segue seu conselho? Porque muita gente ensina e não fazem o que dizem, Eu faço a maioria das coisas certo. O que eu acabei de dizer, vou te dizer o que faço de errado. Bem, deixe-me apenas dizer o que né? faço Você certo. investe em startups. Eu costumava escrever cheques para amigos e ex-alunos, e eu faço isso menos agora, porque eu estou apenas mais ponderando na maneira como penso nas coisas. Eu acho que o cenário de startups está tão louco agora, francamente. Acho que a coisa que faço de errado é, como todo mundo, tendo a superestimar um pouco minhas habilidades. Então eu gosto de investir, eu faço isso um pouco. Na verdade, eu acho que me saí muito bem. Mas se você olhasse realmente para os meus retornos, Com o tempo, acho que isso. provavelmente estou superestimando muito minha capacidade. Se você pensasse que se eu apenas deixasse em algum lugar, provavelmente teria feito melhor e teria gastado menos tempo da minha vida desperdiçando com isso. Então provavelmente superestimo minhas habilidades e eu acho que todo mundo faz. Todo Mas eu sigo mundo. tudo sobre impostos, sigo todas as coisas de indexação, não pago taxas e... Na verdade, às vezes me preocupo que economizo demais. Preocupo-me se estou muito preocupado com o futuro. Essa é uma boa maneira indiana, né? É assim que você foi criado, é assim que tem que Sim, ser. eu nasci em Bombay. Meus pais, quando viemos, o dinheiro era algo que você pensava muito. Lembro-me de meus pais terem um pequeno caderno onde tinha todas as minhas pequenas contas e o que gastei desde os 7 ou 8 anos. E você está certo, uma vez que você é imigrante, você nunca perde esse senso de espere um segundo, não temos tanto quanto precisamos. Temos que lutar um pouco mais e temos que trabalhar um pouco mais, temos que economizar um pouco mais. Porque quem sabe o que vai acontecer? Eu acho que os indianos guardam muito em ouro e outras maneiras. Eles eles fazem muitas fazem. coisas loucas. É. Mas, especialmente em relação ao dinheiro, eles se preocupam mais com isso do que provavelmente deveriam. Quais
são algumas das lições que devemos conhecer ou entender sobre finanças e a sabedoria por trás Bem, disso. no livro... Risco e retorno, né? Então, e tudo no isso. livro, o que tento fazer é pegar essas ideias que as pessoas em finanças veriam que um livro didático, apenas usando histórias, Sem gráficos, sem gráficos, sem tabela, coisas que machucam minha e cabeça. machucam o cérebro de muitas pessoas. É. E não há motivo para fazer isso dessa forma. E, por exemplo, gestão de risco, que envolvem opções e diversificação, alguns dos derivativos mais complexos. Então, no livro, a maneira como tento explicar é usando Jane Austen e Orgulho e Preconceito. É uma escritora inglesa fantástica e basicamente conta a história dessas jovens que enfrentam riscos no mercado de casamento. Há esses pretendentes que surgem, e alguns deles são bêbados, e alguns têm muito dinheiro, mas são maus, e alguns são simpáticos, mas não têm dinheiro. É tudo sobre isso, é toda essa linha de pensamento. O que eu quero? Eu quero ter essa dívida de alguém mal comigo por 40 Exato. anos. Ou eu quero estar com alguém de quem gosto, mas nunca chegamos a lugar algum. Essa paixão, Exato. algo assim. É exatamente isso que Jane Austen trata. É. Essas jovens estão realmente expostas, e os homens, a propósito, ela aponta, têm tudo muito fácil. Se os homens cometem um erro, está tudo bem no século XIX, mas as mulheres, se você cometer um erro no mercado de casamento, acabou. Precisa pesar Precisa opções, de opções. né? Então, na verdade, ela descreve opções e diversificação como estratégias para lidar com o risco. E é bom porque, em seguida, as opções não são alguma coisa de derivativos maluca, mas são algo em sua vida. E, na verdade, acho que a coisa que mais me orgulha nesse livro é que escrevi um artigo para o The Crimson, o jornal de Harvard, chamado The Trouble of Optionality. Portanto, a razão pela qual gosto muito desse artigo é que as pessoas em finanças aprendem demais a ideia de opções. Eles pensam... Me dê uma análise de opções. Portanto, a ideia das opções é que você deseja ter escolhas. E quanto mais opções você tiver, melhor. As opções são contratos que basicamente dizem que você não é dono de algo, mas tem o direito de ser dono de algo. Comprar. As pessoas adoram isso, porque é disso que se trata a opção. Portanto, muitos jovens que são obcecados por opção, eles pensam, ok, vou para a escola porque preciso de mais opções na minha vida, então terei mais oportunidades disponíveis para mim. Vou fazer networks porque preciso de mais opções, vou trabalhar em uma empresa de prestígio porque preciso de mais opções em minha vida. Isso soa ótimo, então você terá a oportunidade de fazer mais coisas no futuro. Portanto, o que tento destacar no livro, e faço este ensaio, é que, sabe de uma coisa? A maioria dessas pessoas, elas ficam obcecadas em comprar opções, e isso é tudo que elas fazem. Elas nunca tomam uma Nunca decisão. vão e executam a opção. Nunca fazem o grande investimento, porque comprar opções é viciante. Você simplesmente compra mais e mais e mais, então você tem que apertar o gatilho em algo grande. Você diz, não, mais opção, é tudo o que quero. Então, acabam... E já vi isso com tantos jovens, são jovens muito inteligentes. Têm as melhores redes de segurança do mundo e continuam comprando mais redes de segurança. E você pensa, o que diabos está fazendo? Apenas vai e Faça faça, algo. né? Arrisca. A verdade é que é estranho que as pessoas não entendem. Quanto mais redes de segurança você compra, mais você valoriza as redes de segurança. Você pensa, eu tenho que comprar mais uma, porque estou tão acostumado a fazer isso. Então você acaba com 40 anos e Tenho diz... todos esses diplomas, essas E tenho todas coisas. essas redes de segurança, mas nunca realmente fiz a coisa arriscada que queria fazer. E é realmente triste. É isso que vejo com a opção. Esse é um exemplo que perpassa o livro, que é pegar essa ideia financeira que soa muito estranha e abstrata, opções. Você tenta explicar isso com Jane Austen e depois... Olha, na verdade se aplica à sua vida. E você pode estar entendendo errado. Portanto, mesmo que esteja na área financeira, porque as pessoas na área financeira falam sobre isso o tempo todo, falam sobre o casamento como a morte da opção. E uma coisa ridícula de se dizer, mas é assim que as pessoas pensam. No mundo das relações, É né? a morte da opção. Mas as pessoas também não percebem que é assim que as coisas incríveis acontecem. Quando você fecha as opções, as pessoas na área financeira são consumidas com isso. Então faço isso com as opções no livro. Faço isso com a falência. Gosto muito do capítulo sobre falência que vem no final. Mas conta a história desse cara, Robert Morris, que tenho certeza de que você nunca ouviu falar. Ninguém nunca ouviu falar. Isso é o que é ótimo na história. Ninguém nunca ouviu falar dele. É o homem mais rico das colônias. Financia a batalha de Yorktown com seu dinheiro pessoal. George Washington pediu a ele para ser o primeiro secretário do Tesouro antes de pedir a Alexander Hamilton. E ele diz não. Então, por que ele diz não? Ele diz não porque perdeu parte de sua riqueza durante a Guerra Revolucionária, ajudando a jovem república. E Washington diz, torne-se o primeiro secretário do Tesouro. Ele diz, não, vá perguntar a Hamilton. Preciso construir minha riqueza. E ele volta, reconstrói sua riqueza. Ele possui 40% de Nova Jersey, o estado. Ele possui 1/4 do distrito de Colômbia, que se tornaria a capital. Então ele vai à falência. E
O que fizemos com pessoas que iam à falência naquela época? Ele foi para a prisão. Foi para a prisão e estava sentado em uma prisão na Filadélfia. Passou de homem mais rico das colônias para Pra prisão. Porque Provavelmente era o dono da terra onde a a prisão razão pela estava, qual né? conto essa história é que costumávamos pensar em falhas dessa forma. Uau. Costumávamos pensar em falhas, as pessoas falham. Elas são moralmente problemáticas, precisam ser punidas. Uau. Portanto, a razão pela qual eu conto essa história é que George Washington o visita na prisão na Filadélfia. É uma ótima história porque George Washington arrisca pegar febre amarela. Essas prisões eram terríveis. E ele e outros pais fundadores olham para Robert Morris sentado na prisão e dizem: algo está errado. Esse cara nos ajudou a financiar a revolução e ele está na prisão. Isso leva à forma como pensamos a falência com a lei das falências de 1800, onde basicamente dizemos: não vamos mais punir as pessoas que falham. Então, o que fazemos agora com as pessoas que vão à falência? Na verdade, as priorizamos porque, para que possam começar de novo, dizemos: vamos protegê-lo dos credores. Vamos realmente dar a você um novo começo. Vamos dar a você um período de carência. Vamos fazer tudo o que pudermos para ajudá-lo, o que eu acho que é realmente análogo à forma como você deve pensar sobre o fracasso. Você não quer estigmatizá-lo, porque o que fizemos com o fracasso é estigmatizamos. Eu falhei, eu sou ruim, você falhou, algo está errado com você. Nós devemos pensar sobre o fracasso como a finança pensa sobre isso. Ou seja, ele acontece. Vamos começar de novo e vamos protegê-lo de todas as pessoas que têm direito sobre você. Então vamos ajudá-lo a recomeçar. Portanto, esse é outro exemplo de dizer que a falência e essa ideia na finança realmente se aplica à forma como você pode pensar sobre sua vida. Nesse caso, o fracasso. Outro exemplo que gosto é a alavancagem. Isso se trata Fale sobre de dívida. isso. E as pessoas na área financeira adoram a alavancagem, porque suas fortunas foram construídas com alavancagem. Pense em muitas pessoas, especialmente no setor imobiliário, em muitas áreas foram construídas com alavancagem. Eles pegam dinheiro emprestado e isso lhes permite possuir ativos aos quais eles não têm direito de possuir. Eles alavancam esse ativo. Alavancam esse ativo e, se as coisas correrem bem, seus retornos serão desproporcionais, porque é isso que a alavancagem faz com seus retornos. Então eu falo sobre isso, mas o que tento fazer no livro é dizer, sabe, isso é totalmente análogo a compromissos. O que é a dívida? É um compromisso. É um compromisso muito sério. Então, faço isso com o Mercador de Veneza, a história de Shakespeare. Nominalmente é sobre dívida. Esta é a peça em que Shylock é esse agiota e ele diz: quero 1 libra da sua carne porque você não me pagou. As pessoas pensam que é sobre dívida. É sobre compromissos. É sobre compromissos entre pessoas. O ponto da história é que os compromissos são como dívidas. Eles permitem que você faça coisas que não conseguiria fazer de outra forma. Compromissos com pessoas, cônjuges, famílias, empregos, organizações. Você consegue fazer coisas que não consegue fazer sozinho. Por exemplo, o que é que você quer Então, dizer? eu dou alguns exemplos. Falo sobre esses dois artistas. Um é George Orwell, que escreveu 1984, e o outro é Jeff Koons, um artista moderno que você talvez tenha ouvido falar. E ele cria essas esculturas enormes. George Orwell é uma pessoa de baixa alavancagem. Ele vive em Londres, todo mundo quer um pedaço dele após a Segunda Guerra Mundial. Ele diz: estou indo embora. Ele vai para as Ilhas Hébridas, nas Ilhas Escocesas, e passa 3 anos sozinho, e escreve 1984 sozinho. É uma baixa alavancagem, ele não se compromete com ninguém, está fazendo tudo sozinho. Jeff Koons, eu acho que é indiscutivelmente o maior artista moderno. O Museu Whitney, em Nova York, fez uma retrospectiva inteira só sobre ele, ocupando todo o prédio. Ele cria esculturas do tamanho desta sala. Uma delas se chama Play-Doh. São feitas em metal e vidro, coisas incríveis. Tem 150 pessoas em sua fábrica. Ele, na verdade, não sabe como usar o material com o qual está trabalhando. Ele depende de outras pessoas que sabem como usar esse material. É tipo o visionário, Ele né? é o visionário. E ele literalmente disse isso em uma entrevista. Eu sou o cara das ideias. Ele foi à falência 3 vezes. Ele levou concessionárias à falência. Uau. Ele teve uma vida de alta alavancagem e produz arte que ele não seria capaz de produzir de outra forma. Você não pode fazer isso sozinho. Não. O ponto é meio que como dizer que compromissos e se envolver em um mundo de redes e compromissos, na verdade, permite que você faça coisas que você não seria capaz de fazer de outra maneira. E eu encerro esse capítulo com uma ótima citação de Jefferson. Na verdade, a imagem na capa do livro dele é de Arquimedes. Arquimedes tem uma famosa citação sobre alavancagem que é: a alavancagem se resume a uma alavanca. E a alavanca é essa coisa incrível na engenharia. Quando você a pressiona para baixo, você consegue mover coisas com as quais não tem direito de mexer. Isso é como alavancagem em finanças. Você consegue possuir uma casa com a qual você não tem o direito de possuir. E então, Arquimedes diz: me dê um lugar para ficar e uma alavanca e eu moverei o mundo. Portanto, Jefferson diz: a maior alavanca na vida é sua reputação.
Portanto, se você se comprometer com o É como mundo... Buffett. Sim, é exatamente o que Buffett faz quando monetiza seu Halo. Então Jefferson basicamente diz, se você é bom para o mundo, então o mundo, com uma boa reputação, você pode fazer coisas que não teria o direito de fazer. Isso é verdade, isso é o que as reputações fazem. E é por isso que é tão difícil quando você perde sua reputação. Porque a reputação é o que permite que você diga, eu confio em você, vá em frente, você pode fazer isso. Portanto, você se compromete com um bom comportamento e em seguida você tem a oportunidade de fazer coisas com as quais você não teria o direito de fazer. É a essência da alavancagem também. Uau, poderoso. Quem é a pessoa mais inteligente que você já ensinou em uma das suas aulas? Eu tive a boa sorte de ensinar muitas pessoas incríveis. Por Deus, estou muito orgulhoso de muitos de meus ex-alunos, então é difícil para mim pensar nisso. Então escolha um, entendi. Podem haver alguns que você poderia pensar que fizeram coisas extraordinárias. Eu vou lidar vários tipos diferentes de pessoas. Eu acho útil porque são diferentes tipos de pessoas. Portanto, há uma empreendedora que eu acho realmente espetacular. Sarah Kaus, que construiu a Swell, as garrafas de água Swell. Muito populares no momento, né? Muito popular. Ela é espetacular. E eu não acho que ela se importasse se eu dissesse... tive uma aluna de primeiro ano na 8BS. Ela estava realmente nervosa com relação a finanças, estava muito nervosa. Ela acabou construindo uma ótima empresa a partir de algo que é o negócio de garrafas d'água. Você pode nem ter pensado sobre isso. Mas ela fez algo esteticamente bonito. Isso é espetacular. Vou lhe dar outro tipo de pessoa, porque essa é uma pessoa empreendedora. Outro tipo de pessoa, tenho tido alguns autores. Então, Lee Carpenter escreveu um livro sobre Navy SEALs. Gail Lemon escreveu A Guerra de Ashley, que é uma história espetacular. Acho que eles seguiram um caminho totalmente diferente. Eles vão para a escola de negócios, depois escrevem romances e fazem jornalismo, é espetacular. E eu tive vários alunos que seguiram o caminho de serviço governamental. Um cara que costumava dirigir a Receita Federal, Doug Shulman, que era um ex-aluno. Acho que escolhi essas pessoas meio aleatoriamente. Dirigir a Receita Federal. Sim. Uau. Eu escolhi essas 3 pessoas porque acho que é um dos luxos que tenho, é que vejo pessoas que têm impactos no mundo de maneira muito diferentes. Eu realmente não sei quem é o mais inteligente. A verdade é que, Luiz, à medida que você envelhece, eu acho que a inteligência se torna cada vez menos... Deixe-me colocar de outra forma. Estou cercado por muitas pessoas inteligentes e eu tenho essa sorte. A inteligência não importa, a menos que você consiga executar bem, a menos que seja uma boa pessoa, que se preocupe com os outros. De que adianta quando você é Eu devo inteligente? dizer isso, mas em certo nível a inteligência é barata. Em certo nível a inteligência é um recurso escasso. E em certo nível a inteligência não é um recurso escasso. Ainda mais em Harvard, né? Tem 1000 pessoas inteligentes. Em uma sala é muita gente inteligente. E assim, uma pessoa mais inteligente que a outra, sim, claro, tudo bem, o que for. É verdade. E é quando você vê pessoas assim, especialmente numa graduação, às vezes você vê jovens assim, e na faculdade de Direito, às vezes você vê jovens assim, eles são especiais, eles estão muito fora da média. Mas o que realmente importa é a atitude. E eu odeio dizer isso. É uma coisa tradicional dos imigrantes indianos, mas ética de trabalho. Pessoas trabalhadoras que estão com fome e são inteligentes. Então você diz, esse é o pacote. Porque isso é realmente poderoso. Eu odeio dizer isso, mas acho que a inteligência eu não me concentro tanto nisso. Eu amo pessoas inteligentes e gosto de estar perto delas, mas pequenas variações na inteligência. É como nos esportes também, né? Quando você tem um jogador talentoso que não trabalha duro e é preguiçoso também, você fica tipo, sai da minha equipe. Ou você tá tipo, eu queria que você trabalhasse duro, você seria incrível, tem alguém que trabalha duro, mas não tem talento, você mantém na equipe porque eleva todo mundo. Mas se você não consegue juntar tudo... essas pessoas que têm talento e que não trabalham duro são as histórias mais trágicas. Ou as piores. Porque você sente como... Me dê um pouco desse talento, você não tem ideia né? do que você tem. Oh, meu Deus. E na verdade, só para voltar um pouco ao livro, há uma história na Bíblia chamada Parábola dos Talentos. E é uma história incrível na Bíblia. A parábola dos talentos? É aquela que o pai dá talentos ao filho, ou algo assim, ou... É ótima. Aqui está a história. Há um mestre que deve ser Deus. E ele está saindo da cidade e tem esses 3 servos. Ele diz, estou saindo da cidade. Você tem que cuidar dos meus talentos. Hoje, talentos são essas coisas especiais que temos que nos tornam especiais. Naquela época era dinheiro. A origem da palavra talento é dinheiro. Então ele dá um cara. Ele diz, olha, aqui estão 5 talentos. Cuide disso, estou saindo da cidade. Dá outro cara 3 talentos. Ele diz, cuide disso. Estou saindo da cidade.
e dá ao terceiro cara um talento e diz: estou saindo da cidade, cuide disso. Ele volta e, obviamente, ele deve ser Deus nesta história. E essas são pessoas normais. Então, o cara com 5 talentos chega a ele e diz: mestre, peguei seus 5 talentos e investi, emprestei e transformei em 10 talentos. E ele devolve ao mestre. E o mestre diz: maravilhoso, entre no reino de Deus. A segunda pessoa diz: peguei seus 3 talentos e transformei em 6 talentos. E o mestre diz: ótimo trabalho, bem-vindo ao reino de Deus. O terceiro cara, ele diz: eu tinha apenas 1 talento, e estava um pouco nervoso e queria ter certeza de tê-lo. Então, o enterrei, está aqui e quero devolvê-lo para você. E o mestre diz: você está fora, você está condenado. Não fez o que deveria fazer. A razão pela qual adoro essa história é que ela fala sobre como você recebe presentes incríveis e tem que usá-los. Além disso, no capítulo sobre o valor da criação, é exatamente o que as finanças dizem sobre a criação de valor. Ou seja, você é um administrador de recursos. Você tem que fazer mais do que as pessoas esperam que você faça. E em finanças, isso é chamado de superar o custo de capital, porque, caso contrário, você desperdiçou uma oportunidade. Então, esta parábola, assim como sua história sobre este atleta, é uma parábola realmente estranha. No entanto, este cara que tinha um talento, ele é um cara mais pobre e, por causa de seu medo, ele é condenado. E ele é totalmente expulso do reino de Deus. Mas é uma história poderosa para dizer: todos nós recebemos muito e você tem que tirar o máximo de tudo o que você tem. Eu gosto muito dessa história porque tem a ver com finanças, mas é também uma história muito interessante de forma geral. Aproveitar o máximo no mundo e aproveitar ao máximo tudo que nós temos, né? Às vezes não teremos 5 talentos, às vezes só teremos um pequeno talento, mas como você pode transformá-lo em 10, Exato. né? Do seu jeito. E é seu dever. É. Não é se você quiser. A história da parábola é que é seu dever. Você recebeu algo e deve tirar o máximo proveito disso. Eu gosto disso porque é incumbência nossa perceber quais são nossos talentos e, em seguida, tirar o máximo proveito deles. Portanto, muitas pessoas acharam essa parábola de uma maneira que é quase aterrorizante, porque você pensa: caramba, estou tirando o máximo dos meus talentos? E assim, a história no livro é sobre esses 2 caras, John Milton, que escreveu O Paraíso Perdido, e Samuel Johnson. Eles eram assombrados por essa parábola. Sim, Sério? porque eles passaram a vida pensando: meu Deus, e essas são 2 pessoas seriamente talentosas. Samuel Johnson escreveu o primeiro dicionário em 8 meses. E é um cara maluco. O John Milton escreveu O Paraíso Perdido quando estava cego. Essas são pessoas malucas. E, no entanto, eles sempre se perguntavam: Eu faço o recebi suficiente? tanto, estou fazendo o suficiente? E é uma maneira interessante de viver. Você não quer levar muito longe, porque você se criticará o tempo todo. Mas acho que mais de nós deveriam fazer isso, porque todos nós temos muita sorte de diferentes maneiras. Eu acho importante viver com urgência e não apenas com o sentimento de vou esperar até estar pronto, vou esperar até ter o diploma. Não, comece agora. Mesmo que falhe, né? Pelo menos você está aprendendo algo e tentando fazer algo com certo, talentos. concordo. Acho que as pessoas costumam incubar demais, então esperam que suas ideias fiquem um pouco mais claras. Mas a verdade é que você deve simplesmente fazer e... Nessa versão da história, é incumbência sua. Você tem que fazer isso. Eu gosto muito da ideia de que não é apenas que você recebeu algo, então faça, mas você tem que ir lá e fazer. Se você não o fizer, estará desperdiçando o privilégio que lhe foi dado. Qual a maior lição que você aprendeu como professor nos últimos 18 anos? Bem, deixe-me dizer 2 coisas. Portanto, uma delas é que eu aprendi algo sobre o que ensino. A arte de se conectar com seus alunos e... Fundamentalmente, quando eu ensino da melhor forma, e nem sempre eu ensino muito bem, mas quando eu ensino bem, é um ato de empatia. Você tem que entrar na mente da outra pessoa. Tem que pensar em como a outra pessoa está pensando sobre isso. Muitas pessoas que são professores, especialmente em um ambiente acadêmico, se trata das minhas ideias. Estou projetando isso em você. E, fundamentalmente, é sobre empatia. Se você pode se colocar no lugar das outras pessoas, então você pode ajudá-las a entender algo. E, em segundo lugar, isso se trata apenas de ensinar o que é realmente. Porque é o meu trabalho de vida, juntamente com a pesquisa e a escrita. Acho que a grande lição que você aprende com o ensino, e especialmente onde ensino, é humildade. Você não sabe quem são as crianças que vão fazer coisas grandiosas. Às vezes você as vê e tem uma ideia, mas todo mundo tem algo diferente dentro de si. E as pessoas que na sala de aula não falam ou não fazem nada, elas vêm conversar com você mais tarde e são espetaculares. Então,
Essas pessoas que estão sempre falando e sempre dizendo coisas e soando muito inteligentes, na verdade, são um pouco vazias. Então você fica um pouco... Não julgue, Sim, não né? julga as pessoas e você fica um pouco mais humilde. Porque todo mundo tem capacidades diferentes e eu julgo as pessoas muito menos do que costumava fazer, porque eu não sei quais são as suas capacidades, não sei do que é realmente capaz. A criança no fundo da sala que não fala pode ser a próxima melhor pessoa em alguma Sim, e coisa, acho que né? a parte relacionada é que o incentivo é muito importante. E eu costumava ser um pouco mais rigoroso, porque quando você é mais jovem, você é um pouco mais rigoroso, certo? À medida que envelheço, sinto que o incentivo é tão importante, porque você não sabe com que as pessoas estão lutando e você não sabe no que elas são boas. Então você sempre quer tender para o incentivo, porque se você forçar demais, isso pode prejudicar as pessoas. E eu acho que essa é a coisa mais importante. Eu acho que a humildade e apenas a sensação de que as pessoas são incríveis de diferentes maneiras e você não sabe, e não deve fingir que sabe, apenas tem que ajudá-las. É como criar crianças, você tem que ajudá-las a serem a melhor pessoa que podem ser, de uma forma muito limitada em uma sala de aula. Obviamente não é como ser um pai. Vamos imaginar que essa vai ser a última aula que você vai dar. E o mundo está conectado ao seu microfone agora. Todo mundo vai estar na sala, vai estar ouvindo você, eles podem entender inglês e você tem uma última lição para compartilhar com a maior sala de aula. E você tem 60 segundos para compartilhar Oh, uau. essa lição, qualquer lição. Se você vai fazer Qual perguntas seria? assim, você deveria enviá-las com antecedência. Eu deveria... Isso é injusto? Não, esta é uma ótima pergunta, é uma pergunta espetacular. Se você tivesse uma lição para compartilhar, seria tudo bem. Depois dessa lição, você não ouvirá mais nada de mim. Você não vai ter mais livros meus, não vai ter mais pesquisa. E aqui está a coisa mais importante. Ah, meu Deus. Sem pressão. Sim, exato. Então eu diria duas coisas. E uma vai parecer muito atual, mas a outra será um pouco mais transcendental. Então eu acho que a coisa atual que eu diria é que temos que descobrir, e eu não sou um grande defensor do meio ambiente, mas temos que descobrir isso. E estamos realmente em uma situação muito perigosa. Você tem que levar isso a sério. Isso nem é minha área, mas eu cheguei a acreditar nisso. Eu acho que nem mesmo entendemos o risco existencial que estamos enfrentando. E a segunda coisa que eu diria é que, sabe, fundamentalmente, a bondade e a generosidade são enormemente subestimadas. O poder dessas coisas é simplesmente incrível e eu não estou dizendo que tenha vivido isso para ser claro. Não acho que vivi, mas eu me convenci de que isso é o mais importante. Quando vejo isso nos meus filhos, eu vejo isso em muitas pessoas, eu digo, essa é a qualidade que precisamos mais. E todo mundo tem a capacidade para isso. E ainda assim, nós sobrecarregamos com coisas intelectuais e outras coisas. Mas essa coisa central é a coisa com a qual todos nós precisamos nos reconectar, porque é tão importante para o futuro e é tão importante para a próxima geração ou a geração seguinte. Então, salvar o planeta e bondade e E a generosidade. propósito, eu faria isso com uma história. Eu acho que a razão pela qual eu escrevi dessa forma é que são todas histórias. Eu não acho que palestras... Se eu apenas disser a você, você precisa ser mais X, É difícil é difícil de lembrar. Difícil assimilar essa Como você informação, assimila né? isso? Eu acho que o que eu aprendi ao escrever esse livro é que as histórias são tudo. As pessoas lembram de histórias, como a parábola dos talentos. Você entende, depois ela fica com você. E se eu disser, bem, a acumulação de valor está relacionada a superar o custo de blá 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 blá, sim, é difícil de lembrar. Mas se eu tivesse esses 60 segundos, eu pensaria muito na história que contaria. Porque eu sou um economista e só acreditamos em dados. E nos tornamos desconfiados das histórias. Esse livro me ensinou que nem todas as histórias são verdadeiras, mas as histórias ajudam as pessoas a entenderem o mundo. Com E se você certeza. não contar histórias, as pessoas não vão te entender. E os maiores comunicadores, políticos entendem isso. As histórias, elas ancoram o pensamento de todos. E sem elas você fica perdido em um mar de informações. Você precisa de uma narrativa para organizar sua vida. Sem uma narrativa é um caos. É engraçado porque um dos meus amigos e primeiros mentores nos negócios dizia: fatos mostram e histórias vendem. Então, se você quer vender qualquer ideia, produto, negócio, seja o que for,
conte uma história. E eu acho que os fatos são importantes para entender como parte Sim, da absolutamente. história, né? E você não quer contar histórias que violem os fatos. Isso é realmente importante, porque é viver na verdade. Claro. Mas não é apenas vender. Tenho certeza de que você já fez isso também. Em momentos difíceis da vida, você tem que contar uma história a si mesmo sobre sua vida. Tem que haver uma narrativa em sua cabeça sobre quem você é e como as coisas vão se desenrolar. Então, uma das minhas narrativas, todo mundo tem diferentes narrativas. Uma das minhas narrativas é que eu tendo a ficar para trás, depois voltar. E isso é uma das minhas narrativas. Eu tendo a fazer algo que é quase autoderrotista, porque eu quero voltar e reivindicar a vitória. Isso é algo que eu apenas faço. É uma narrativa em minha cabeça. E todos nós temos essas narrativas. Uma narrativa de imigrante da qual você falou antes. Você é um pouco um estranho, não sabe se vai para Gitmo. Você tem que trabalhar mais e economizar mais e fazer todas essas coisas a mais. Todas essas narrativas são tão importantes para a forma como você organiza sua vida. Eu gosto disso, é incrível, a sabedoria das finanças, descobrindo a humanidade no mundo do risco e retorno. Então, compre esse livro. Você tem um site para isso também, ou? Meu site pessoal é mihirdesai.org. Isso mihirdesai.org. mesmo, e tem links para o livro também. Legal, a gente vai ter tudo vinculado aqui. E antes de fazer a pergunta final, quero te agradecer, Mihir, por escrever um livro que vai ajudar pessoas por histórias, né? Porque para mim é impossível ler algo que tenha números e gráficos Exato. e tabelas. Eu fecho o livro na hora. É exaustivo para um cérebro como o meu, né? Você não está sozinho. Acho É. que é realmente muito difícil para as pessoas. É, Então, obrigado. e eu reconheço você por sair da sua zona de conforto e criar algo usando o seu talento para multiplicar, para que o mundo possa receber, né? Porque se você não tivesse feito isso, só os seus alunos teriam recebido essas informações e não o mundo, né? Bem, isso é muito Então gentil. é algo valioso. Eu agradeço. Com essa história. Você está nas redes sociais também? Eu acabei de entrar. Ok. Estou no Twitter e LinkedIn. Não vou fingir. Você está lá uma vez por semana no A Twitter? verdade é que eu entro, mas não sei o que estou fazendo. Então tudo que Claro, estou fazendo claro. é promover o livro. Eu não estou Entendi. realmente aprendendo a usar o Twitter. Claro, Então eu claro. provavelmente deveria aprender com você, mas acho que tenho que melhorar na criação de uma personalidade. Até agora estou apenas divulgando o livro. Entendi. Tudo bem, a gente vai linkar tudo aqui, mas minha pergunta final é qual a sua definição de grandeza? Uau, minha definição de grandeza. Ela remonta ao que falamos anteriormente, que é fazer o melhor uso do que você recebeu. Portanto, a grandeza reside em todos. Acho que o erro que cometemos é que aquele cara ali, Mahatma Gandhi, foi grande, ou quem quer que seja. E a realidade é que acho que todos podemos ser grandes. É apenas uma questão de olhar para dentro e fazer mais do que você poderia ter feito com o que lhe foi dado. E eu acho que isso é grandeza. E quando vemos Incrível. isso em alguém como Muhammad Ali ou Mahatma Gandhi, é particularmente espetacular, mas está em todos. Incrível, obrigado por vir. Muito obrigado, agradeço muito. Valeu. São ensinados como se virá em certos eventos. Não sei o que lhes dizem, mas eles têm que ter salas especiais que na prática não vão existir. E eu digo, santo Deus, bem-vindo ao mundo real. Há outros millennials que são tão duros quanto pregos, quer dizer, esta é a maior oportunidade que já tiveram.